da vocação do profeta, é bem interessante a relação com aquele texto de Reis. Só que no texto de Reis, Yahvé pergunta: quem irá para ser um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe? Né? Então ele também pergunta. Aí um espírito diz: pode deixar que eu vou. Né? Depois nós vamos dizer que é o diabo, mas o texto não diz que é diabo, diz que é um dos filhos lá, um dos deuses lá, dos seres divinos, um dos anjos. Mas aqui também Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: envia-me a mim. Né? Então a estrutura, em termos literários, a estrutura é interessante. Segue um gênero de vocação interessante. Né? Agora, o que é interessante mesmo nesse texto, na minha opinião, não é essa descrição fantástica do começo do texto. O que é interessante é o que vem depois. Vamos olhar. Deixa eu ver aqui. No celular? Eu vou olhar no meu texto, mas vocês que sabem, se quiserem seguir lá. Aqui o texto diz assim: tremiam os limiares a partir da voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. E eu disse: ai de mim, porque sou destruído, pois homem impuro de lábios sou, e assim adiante. Ele está na igreja vendo o culto. Tá? Então, aqui é uma, digamos assim, eleva-se a um nível visionário a liturgia. É a mesma coisa que acontece em Apocalipse. Se vocês olharem Apocalipse, no capítulo 4, 5, o que temos ali é a descrição do culto. Temos o responsório, né? A multidão que responde na doxologia, que é a comunidade respondendo, né? O pastor fala, a comunidade responde, a liturgia da ceia, não sei o que lá. Só que ali é, digamos assim, é elevado a um nível, eu vou usar esse termo por me faltar outro, espiritual e simbólico, né? Para além do que está no nível físico, as palavras, as orações, para mostrar o teor, o cerne, o fundamento daquele culto. Né? Aqui também eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. O que é interessante, quando ele diz envia-me, nós temos aqui no capítulo, isso aqui está lendo, no capítulo 6, no versículo 7, tocou sobre minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, para ali, versículo 8. E eu ouvi a voz de Adonai dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me. E disse, quer dizer, ele disse: vai e dirás a este povo: ouvi e não compreendereis, vede e não conhecereis. Engorda o coração deste povo, os ouvidos dele torna pesados e os olhos dele cega, para que não veja com seus olhos, com seus ouvidos ouça, o seu coração discirna e volte e ele o cure. Até aqui. Ou seja, deixa eles vão dançar. Mas o que é interessante, o texto começa com uma descrição fantástica. É aquela experiência fantástica, né? de seres totalmente estranhos, anjo, não sei o que lá. Mas o final da história são os pés no chão. O texto ele não permanece no celestial. Ele traz algo bem tangente, né? O texto começa no nível celestial para jogar o profeta, assim, dar um tapa nas costas do profeta e mandá-lo de volta para o chão. É aqui que ele tem que atuar, não é no celestial.
celestial é interessante. O celestial o impulsiona para ele estar com os pés no chão, para falar aqui para este povo. Fale a este povo. Um paralelo no Novo Testamento, nós temos a descrição da transfiguração. Tá? Os apóstolos estão lá, está tudo legal, os três, né? Vamos fazer uma tenda aqui para cada um. Para cada um, fazer uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Aqui está bom demais. Só que de repente, Jesus desce o morro e vai para morrer em Jerusalém. Ou seja, a vocação profética, a tônica dela, oi? Sofrimento. A tônica dela não está no celestial. A tônica está aqui, no real. É engraçado isso que você está falando, Célio, que assim, claro, não tem como, vamos puxar para o lado religioso da coisa, né? Para prática. Acho que é por isso que nós estamos aqui estudando. Isso é um problema no meio pentecostal, de querer ir para o céu. Está a todo momento, buscar poder, buscar a presença, mas e aí? O que você vai fazer com isso? Não é que a glória vier aí? Não, aí é bom estar né? na presença, assim, não é nada contra, não é? Mas é para ser usado na prática, né? Tem que ter um... É um empurrão para o chão da vida, né? Então, os profetas bíblicos têm essa característica. Ou seja, a experiência celestial os empurra para a vida, para a realidade aqui agora, para dizer a este povo. E quando dizer a este povo, o texto é bem contundente, né? E ele vai dizer o seguinte: ouvi e não compreendereis, vede e não conhecereis. Você vai dizer para esse povo teimoso. A tua realidade se caracteriza por um povo teimoso. Um povo que entra por aqui, sai por aqui. A mensagem. Né? Ele escuta, mas não vai entender nada. Sério. Cabeça dura. Portanto, o profeta, na visão celestial, é levado para uma vida de sofrimento. O próprio Jeremias vai dizer: olha, quantas vezes eu falei, já fiquei determinado a não falar mais de Deus. Não vou falar mais não. É que não aguento, eu tenho que falar. Mas é sofrimento. O contexto histórico de Isaías, ele é parecido com o de Oséias, né? Sim. Questão... É o mesmo, basicamente. Questão da injustiça social. Né? E aqui Deus está falando através do profeta, ou falando para o profeta, que ele vai falar e o povo não vai entender. É isso? Ele vai proclamar a palavra de Yahvé, mas o povo não vai entender. Por quê? Seus ouvidos estão fechados, né? Os olhos estão fechados, eles não O coração querem. está orgulhoso, né? O coração orgulhoso. Eles não querem ouvir, na verdade, né? Agora, a pergunta é: o que significa esse povo, né? Porque o termo esse povo aparece em outros trechos de Isaías. Nós vamos nos encontrar novamente com este povo, essa expressão, em outros lugares. Capítulo 8 tem este povo. A minha tese aqui, na verdade eu sigo a opinião do Milton. Este povo não é a população total. É a liderança, né? Penso que seja a liderança. Sempre na história eu falo para as pessoas que Deus está falando para a liderança, para aqueles que têm o conhecimento e se fecham, né, por causa dos seus próprios desejos. Sim. Né? Então, assim, até em relação, assim, viajando um pouquinho, né, do século XX criou pensando no protestantismo, no catolicismo no Brasil, não na Europa isso também já foi comum, mas dessa rixa que tem entre protestantes e católicos, e um pouco com os espíritas. Por quê? Porque Deus fala com a liderança. É isso que o povo tem que entender. Não tenha o teu irmão, o teu próximo como inimigo. Porque eles estão seguindo a liderança.
né? Então o que nós temos que fazer? Amar, né? Temos que amar, temos que estar com eles, temos que mostrar a palavra, mostrar Jesus, né? Não ficar apontando idolatria, né? Chutando a santa, né? Eu concordo com você. Farofa, né? Se nós olharmos os capítulos anteriores, já de Isaías capítulo 3, por exemplo. E assim como em Oséias, né? Você bateu sempre. E a Bé estava falando para liderança, para os sacerdotes e para o rei. Né? Sim. Penso. Não, mas não. Pelo menos na sua maioria. Não, você está certo. Você está certo. Ó, capítulo 3, por exemplo, Da onde? de Isaías. No versículo... Versículo 12. Quanto ao meu povo, não é este povo, é o meu povo. É diferente, né? Tá. O meu povo, versículo 12. Mas Deus já amansa, né? Os seus opressores o saqueiam. Aí, tá vendo? Exatores governam sobre ele. Não sei se está assim na tradução de vocês, tá? Qual o versículo? Isaías 3, 12. versículo 12. 3:12. Tá. Os opressores do meu povo são adolescentes. E as mulheres os governam como desejo. Nossa, isso aqui tá. Deus está. Ah, povo meu, os teus dirigentes se te desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho em que deves andar. Aqui diz: baralham as veredas em que deves andar. Ou seja, quando se trata do meu povo, então aí, ou é o Isaías dizendo, aí temos que ver no contexto, ou é a reprodução da palavra de Yahvé, do oráculo. Né? Vamos analisar melhor. Mas de qualquer maneira, meu povo é desencaminhado, é oprimido. Não é deste povo. Agora veja o que vem a seguir. Versículo 13. Yahvé levantou-se para acusar e está em pé para julgar os povos. Yahvé entra em julgamento com os anciãos e os príncipes do seu povo. É isso mesmo. Ele não entra em julgamento com o seu povo, mas com os príncipes e anciãos do seu povo. Né? Fostes vós, príncipes e anciãos, que pusestes fogo à vinha. O despojo tirado ao pobre está nas vossas casas. Que direito tendes de esmagar o meu povo, e moer as faces dos pobres? Oráculos do Senhor de Yahvé, do Senhor Yahvé dos exércitos. Né? Então, quando se fala deste povo, como nós veremos em outros contextos, penso eu que ele está se referindo a determinadas classes. Tá? Porque o meu povo é o oprimido, é o que está sofrendo, é o que está sendo espoliado. Né? Então eu percebo esses detalhes. Então quando diz vai e fala a este povo, né? É um tipo de jeito específico ali. Eu vejo isso também no versículo 12, aliás, a partir do versículo 11, se bem que esse trecho possa ser posterior, né? Mas ele diz assim: e eu disse, até quando, Adonai? Capítulo 13? É o Isaías 6, versículo 11. Até quando, Adonai? E ele disse, até que estejam desoladas as cidades, sem governante. Na verdade, o termo hebraico Yoshev significa, é muito traduzido por habitante, sem habitante. Mas, possivelmente esse termo, em muitos casos, não vou dizer em todos, ele pode se aplicar a quem manda, ou seja, aos senhores do lugar, né? É como dizia o Milton, quem senta é que manda, né? Ou seja, quem se assenta em determinada cidade, junto à porta da cidade, que vai julgar, vai realizar o julgamento, eles são os senhores da cidade, né? Então, é por isso que eu traduzi para o governante. Aqui eu segui também a orientação do Milton, tá? Governante. E Adão, e as casas sem pessoas, sem gente. A palavra
que eu traduzi por pessoas aqui, na verdade é Adão. Oi? E é possível que o termo esteja relacionado a pessoas grandes, a pessoas poderosas, nesse caso. Certo? O poema Ugarítico, ele fala do Kirta, um rei Kirta que perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu tudo, daí vai chorar, e ele vai aparecer para ele e aí, no santuário, e aí vai orientá-lo para que ele tenha esposa e tenha novos filhos para continuar a posteridade, a descendência dele. Então, diz o texto lá, o poema denomina o rei Kirta de Adão. Ele é pai de Adão, é pai do homem. E esse homem provavelmente é o rei Kirta. Então, aí nós temos um paralelismo aqui na poesia. O Yoshev é o Adão. O habitante da cidade, o governante é o Adão. É o homem forte. As cidades não terão mais governantes, não terão mais quem mande. Eita. Fala-se aqui de destruição e de exílio. É até possível que esse trecho seja mesmo posterior, quem sabe, né? E o solo esteja devastado, desolado. Ou se fala da invasão assíria. E remova Yahvé Adão novamente, o homem, Adão. E aumente a solidão no meio do país. E ainda nela um 10º levará cativo. E será para a ruína, como o carvalho e como o terebinto abatidos, dos quais sobra apenas a cepa. Semente santa é a cepa dela, né? Quer dizer, Os remanescentes. o toco, o broto, os remanescentes. A teologia dos remanescentes. Possivelmente, é até possível que aí nós temos na tradição isaiânica a teologia do remanescente, ou seja, do que restou. Os que voltam para Jerusalém. Sim. Né? E depois Paulo, desculpe, vai usar essa teologia de Isaías também, do remanescente, para fazer a aplicação lá em Romanos 9, 10 e 11. Verdade. Os remanescentes. Tudo bem? Então, o que eu acho interessante nesse texto é que a experiência celestial não fica no céu. A experiência celestial é um motor que vai motivar o profeta a fincar os pés no chão e sofrer as agruras e ter que falar com um povo teimoso, cabeçudo, né? E que provavelmente vai ridicularizá-lo, marginalizá-lo. Quer botar no Lula. Certo? Eu acho isso bem interessante. O texto não desvaloriza a experiência celestial, a experiência religiosa. Eu acho que não devemos fazer isso. Eu acho que as pessoas, tradições, que têm essas experiências, que enfatizam essas experiências, é o caso do livro que eu já citei para vocês, do Antônio Carlos de Melo Magalhães, né, que foi professor da UNESP. Uma Igreja com Teologia. Eu já falei desse livro, né? Já. Esse livro é muito bom. Eclesiologia. Vale a pena ler. Qual que é a editora? Meu Deus. Qual que é a editora desse livro? Eu vou lembrar se é a fonte editorial. Deve ser. Trabalha mais com esse pessoal dos acadêmicos do Brasil. Então, uma Igreja com Teologia. Mas, de qualquer maneira, no Google vocês acham Antônio Carlos de Melo Magalhães.
ali ele apresenta, ele fala assim, ó, as tradições cristãs, ele fala de cristianismo, né? Todas elas têm aspectos muito positivos, com os quais podem contribuir para o cristianismo. Então vai falando, por exemplo, o protestantismo histórico, é a ênfase nas escrituras, na palavra. E esta é uma herança que nós temos que cultivar, né? Aí ele vai falar da experiência da igreja ortodoxa, a espiritualidade ortodoxa, enfim, católico romano. Estante virtual. Ó, Estante virtual. estante virtual. Tá. E ele fala dos pentecostais, a experiência com o Espírito. Quer que eu coloque no grupo? É fundamental, né, para a nossa experiência. Quer dizer, nós podemos aprender muito com as tradições pentecostais, né, a tradição pentecostal nesse sentido. E os pentecostais podem aprender muito com a tradição histórica. O próprio pastor reformado, né, que é o Hernando Dias Lopes, ele falou uma vez uma palavra dele. O meu sonho, mais ou menos isso, né, que para ele o correto dentro da igreja é uma teologia reformada. Aí ele puxa a sardinha para ele. É fonte, tá? Desculpa aí. A fonte, A fonte editorial, né? Fonte. Mentira. É uma teologia reformada com uma unção pentecostal. Quer dizer, ele falou que aí você tem um conjunto bom. Sim, Dois fatores aí importantes. sim, eu acho que... Até que ele tem pregado em muitas igrejas pentecostais, né? Ele tem... E por outro lado, o próprio companheiro dele, que é da Presbiteriana do Brasil, outro dia foi rejeitado aí numa igreja Assembleia de Deus aí. Ele ia trazer uma palavra e aí barraram ele, o Nicodemos, Augusto Nicodemos. Barraram o Augusto Nicodemos? É, no congresso assembleiano aí. É. E já o Hernando Dias Lopes tem livre acesso aí, pelo menos ele sempre põe na agenda dele que ele está lá, eu estou na Assembleia de Deus, não sei de onde. Igreja, não sei o que lá, Maranata, se ele quer o pentecostal. Nossa, coisa. Não sabia disso, não. Então, mas é isso. Eu não desmerecendo, mas a questão de toda experiência religiosa é levar o profeta, digamos assim, para o chão da vida, né? É isso. Bultmann fala de Jesus também nesse sentido. Ele diz que Jesus é um pregador apocalíptico, dentro do contexto judaico. Perigo, né? Jesus também fala da convulsão cósmica e tudo mais. Só que Bultmann diz, Jesus nunca fica dando detalhes de como é o paraíso, como é o céu, como fazem os textos apocalípticos. Não, quando o apóstolo chega para ele e fala assim, mostre a Deus pra gente. Ele, pô, eu tô aqui, cara, você quer ir para lá? Vamos... Exatamente. Ou seja, ele nunca vai entrar nas especulações que os apocalípticos entravam. Enoque, que fala como é o céu. E tudo 10 mais. céus. Os gnósticos que falam isso também. Ele não. Por quê? Porque Jesus está preocupado com aqui também. Ou seja, a experiência com Deus, a espiritualidade, deve nos levar para a vivência na realidade em que estamos. Tá? E o profeta, aqui é o desafio do profeta. Falar para alguém que não vai ouvir, mas não vai compreender, é porque não quer compreender, né? Não vai enxergar, enfim, a gente teimosa, cabeçuda. Engraçado, certo? Porque, assim, não nessa mesma linha, mas pegando a palavra de Jesus, tem uma coisa que me intriga quando ele vai falar sobre a parábola do semeador. E aí, naquele contexto ali, os seus discípulos perguntam para ele, por que você está falando em parábolas? Mais ou menos essa pergunta, né? Questionam ele a respeito das parábolas, ele fala, eu falo por parábolas, e aí ele dá a entender que, para que esse povo ouça e não entenda, né? E não seja salvo.
Jesus fala Ele isso. cita Isaías Né? 6, versículos 11, 12. Fala em enigmas para que eles ouvindo, ouçam e não entendam para que eles não sejam salvos. Aí você entra num parafuso, né? Porque, poxa, sabe? Aí a gente fica pensando, será porque ele conhecia o coração incrédulo, né, desse povo e já sabia, né? Aí você entra numa teologia, né, mais calvinista, Deus já sabia que eles não aceitariam e é por isso que Jesus falou daquela forma. Né? Não sei. Posso estar errado, né, como você diz. Quando Jesus fala em parábolas, ele fala com figuras para que as pessoas entendam. Ele usa figuras fáceis de entender. Sim. Para o contexto. E as pessoas não querem. Os doutores da lei, etc., simplesmente se recusam. Eu acho que é nesse sentido que Pode ele ser está nesse sentido, falando para os doutores da lei. nesse sentido. Verdade. Como no profeta Isaías. Falando para a liderança, né? Olha isso. Ou Falando seja, igual Isaac, olha aí o mistério. o céu aqui tá maravilhoso, os serafins, a luz, está tudo lindo e maravilhoso, mas não é aqui que você vai ficar. Não é no monte com Moisés e Elias que você vai ficar, não. Vai ter que descer e assumir a cruz mesmo, que é encarar o povo Essa é a realidade. teimoso e cabeçudo que não quer aceitar. Por isso Jesus se identifica com os profetas. Ele é profeta, está na linha dos profetas. E cita muito. E cita muito. A questão do predestinismo, os gnósticos eram predestinistas na época, sabe? Antiga. Eu estou lendo um texto, o Evangelho da Verdade. Eu estou lendo assim, de pouquinho em pouquinho, tá? Para ver se entendo alguma coisa daquele enigma. E os que são escolhidos é que vão entender a mensagem do Pai e conhecer o Pai de amor, de luz. Os escolhidos. Paulo fala, né, sobre os escolhidos, predestinados. Né? Eu tenho uma outra leitura daquele texto, mas... Pode falar. Eu penso que ele está falando de Esaú e Jacó como povos, né? Deus, em sua liberdade, escolheu Israel, porque ele escolhe quem ele quer. Aí vem o capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos, que é a sequência do 9, né? Mas se ele escolheu Israel... No 8 ele fala sobre, né, predestinação. Capítulo 8. No capítulo 8. Aí no 9 ele abre uma nova sessão. Sim. Israel foi escolhido. Mas se Israel foi escolhido e agora rejeitou o Cristo, quer dizer que a promessa de Deus agora não vai se cumprir mais? Não, continua se cumprindo. Por quê? Porque aqueles israelitas que creem no Evangelho são salvos. Continua o remanescente. Ele usa a teologia do remanescente aqui de Isaías, da cepa, do broto, né? Mas em Mas Apocalipse acontece de novo. Num novo contexto. Ele contextualiza. Isso vai acontecer bastante. Em Apocalipse 5, se não me engano, a mesma coisa, que tem a multidão dos salvos e tem os remanescentes, 144 mil. Que para mim é a mesma coisa, né? São imagens distintas de uma Mas mesma no mesmo, realidade. um povo só. É a igreja, um povo só. Temos um povo só. Então, os profetas são ressignificados. Isaías, esse trecho de Isaías 6,13, lá em Marcos, ele é ressignificado para falar das parábolas. Né? Mas porque, de qualquer maneira, o povo para quem Jesus fala, né, as pessoas, principalmente as autoridades, os religiosos, os doutores, o povo simples não. O povo simples o acolhe. Né? Mas esse povo aí é teimoso do mesmo jeito, como a plateia lá, o público de Isaías. Verdade. Quer dizer, o texto torna a ter sentido lá. Então é isso que me chama a atenção no texto da vocação de Isaías. O Milton até acha, né, que esse texto não quer dizer que seja a vocação do profeta Isaías mesmo, e não sei o que lá, eu não sei. Penso que seja uma descrição da vocação de Isaías. Mas, de qualquer maneira, isso é que me chama a atenção. O Deus dos profetas,
ele é aquele que os envia, como diz Jesus para os apóstolos, como ovelhas no meio de lobos. O profeta é enviado para falar para pessoas cabeçudas mesmo. Viu aí, pastor? Então a ênfase não está no celestial. A ênfase mesmo está consiste em estar no meio e falando para pessoas teimosas, cabeçudas e ternas. Também a gente pode fazer um paralelo com o profeta Ananias, quando ele foi levar de volta a visão a Saulo, quando Deus mandou. Ele fala que Deus ia mostrar para ele quanto ele deveria perecer por amor de Deus. Falando para Saulo. Saulo. Isso. E veja que no livro de Atos, é até interessante, alguém escreveu um comentário nesse sentido. No livro de Atos, nós não temos a conversão de Paulo. Nós temos a vocação de Paulo. Que o acontecimento no caminho de Damasco, ele é descrito, em termos literários, no gênero da vocação profética. É verdade. Ou seja, tem a teofania, a aparição, como em Isaías tem a aparição, ou como a sarça ardente, ou como a palavra de Yahvé que vem à pessoa. E depois aí nós temos a pergunta do profeta, da pessoa, né, que é vocacionada, a resposta de Deus. Então há características literárias que aproximam aquele texto, o texto de Atos 9, de textos de vocação profética. Paulo, a questão não é tanto da conversão, se sim ou não, nesse sentido, é claro que ele se converteu, mas a ênfase está na vocação de Paulo para apóstolo. Mas a descrição do texto assemelha-se à descrição aos textos de vocação dos profetas. E ele nada mais é que um profeta, né? É um enviado. Por isso ele vai sofrer, quer dizer, é como Isaías aqui, como Jeremias e outros profetas, né? Essa vocação aí é exatamente isso. É bem colocado, bem colocado. É bom, é bem lembrado. Então, é a descrição da vocação profética. E hoje os apóstolos querem glória, né? Hoje os apóstolos querem. Na verdade, o apóstolo da Bíblia é chamado para sofrer. Aí hoje não. Sofrer. É para criar gado. Hoje em dia. É o quê? Hoje em dia os apóstolos criam gado. É igual a Amós. Mas faz sentido. A Amós também não era verdadeira. Só que a Amós era o peão, não o fazendeiro. Não fazendeiro, exatamente. Então, mas é isso. É o que mais me chama a atenção no texto que começa essa sessão. Na verdade, a sessão começaria no capítulo 5 com a parábola da vinha, os ais, né? E depois entra no capítulo 6, que já introduz toda a sessão dos capítulos 7, 8 e 9, que vai descrever as profecias de Isaías no contexto da guerra sírio-israelita. Que nós vamos estudar. Então, assim, o profeta é chamado para sofrer mesmo. Jeremias, que eu diga, né? Verdade. Mas Isaías também, nós pensamos, Isaías é o profeta da corte, é o profeta... Não, parece que ele teve altos e baixos, né? Parece que houve um momento aí em que ele criticou também o poder, ele não era a favor do poder. Que nós vemos lá no capítulo 3, ele falando aos anciãos e príncipes, né? Quer dizer, os governadores, os governantes do país, falando ao rei Acaz no capítulo 7. Então, aí nós percebemos que são profecias contrárias aos interesses do poder, né? Do profeta Isaías. Mas faz parte, né? Não se é profeta porque se quer. A pessoa é profeta porque
Deus chamou para isso. É verdade, não é porque se quer não. Então, Porque não tem jeito. é o chamado. Você imagina assim, entrando numa discussão, né, mais de livre-arbítrio, assim, que um profeta que é chamado, ele já disse não? Ou você já ouviu alguma coisa? Ou leu alguma coisa sobre isso? Tirando Jonas. Jonas ele fugiu da missão, né? Não do chamado de profeta. Pois ele teve que ir. Mesmo assim ele teve que ir. Mesmo dizendo não, ele foi. Né? Mas eu acho que a figura de Pedro, né? Me lembra um pouco Pedro. Mas não foi Deus quer enviar ele. Mas não foi consciente, né? Foi meio que inconsciente. Você sabe a tradução do Coades, né? Para onde vais? Onde vai? Sabe essa tradição? Não está na Bíblia, mas está na tradição católica. Por ocasião da perseguição de Nero, Pedro pega, arruma a mala, está saindo de Roma. E Jesus dá encontro com ele, né? Aí pergunta, para onde vai? Eu estou indo sofrer em Jerusalém. Em Jerusalém não, em Roma. Aí ele volta, né? Ele volta. Mas, de alguma maneira, explicita bem essa vocação também, não só do apóstolo, mas do profeta, né? Tem jeito. Jeremias diz, olha, quando eu digo que eu não vou falar mais nada, começa a sentir um negócio aqui dentro, é impossível de me conter, eu tenho que falar. Mas isso é só o azar para a minha vida, né? Mas é só... Ele começa até... Jeremias, né? Começa a amaldiçoar o dia que nasceu. O nosso lá é bem maluco, mas... Ele entra em parafuso. Tem que falar, fazer o quê? Deus mandou. Não, é difícil, né? Deus tem paciência. Exato. Deus tem paciência. Nós somos tão falhos. Exatamente. Observações? É isso aí, pastor. Muito bom. Vocês acham que nós estamos caminhando hoje? Porque na verdade é uma introdução aos textos que iremos ler de Isaías, né? Das profecias. Não, mas está enriquecedor, bem enriquecedor. É que de um lado... Leva a uma nova reflexão aqui da gente. É muito bom, muito bom. É que de um lado nós temos todos os aspectos culturais que têm que ser levados em conta, né? Também. Eu não sei se nós vamos agora conceber que no céu existem cobras falantes, assim. Não é isso, né? Quer dizer, há todo um aspecto cultural, enfim, psíquicos e assim adiante. Mas a mensagem, o centro da mensagem que eu acho que importa. Né? Essas experiências com Deus, que não tem como. Qualquer experiência que qualquer ser humano possa ter com Deus... É para além da capacidade cognitiva. Né? Então tem que acontecer numa estrutura linguística compreensível para ela. Né? Não tem outro jeito. Mas o que para mim salta aos olhos quando eu leio o texto é justamente esse empurrão para a vida. Para baixo, né? Porque o cristianismo é assim. Se vocês olharem Colossenses, o hino lá de Colossenses, capítulo 1, o que diz o texto? Que ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. A primeira estrofe daquele hino começa a falar de Jesus, né, no âmbito celestial. Mas depois, o que vai acontecer? Vamos olhar, né? Colossenses, eu gosto muito de Colossenses também. Colossenses é bem interessante. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a primeira estrofe. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, nele foram criadas todas as coisas, céus, terra, nos céus e na terra. As visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, todas as categorias angelicais, toda a hierarquia angelical, tudo foi criado nele. Estamos no céu, né? Por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste, ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Aí, como diz a segunda parte,
Ele é o princípio primogênito dos mortos. Então ele morreu. Tendo em tudo a primazia. Pois nele aprove fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres. Os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Começa no céu, mas termina no sangue e cruz. Então o cristianismo também é isso. O cristianismo é profético nesse sentido. Segue a linha de Isaías, segue a linha de Jeremias. Por quê? Porque nós não vamos falar do céu e ficar no céu. Nós vamos falar do céu, mas o fim da nossa narrativa não é o céu. É cruz, sofrimento e muito sangue. É dor. É aqui. Então, enquanto pensando, muita gente fala, em termos de religião, de começar no sofrimento para acabar no céu, o nosso autor aqui, ele, por meio desse hino, ele vira isso de ponta cabeça. Ele começa no céu, começa na realidade celestial, tronos, autoridades, soberanias, hierarquias angelicais, parari, parari, parará, e vai descendo até cair na cruz e no sangue. É aqui. É como muitos pensam que, por exemplo, o céu é o nosso destino, mas na verdade ele é a nossa origem, então, né? Pensando dessa forma. Porque é onde tudo começa, onde nós viemos, aí para a terra, onde tudo aconteceu. O que ele está fazendo é a narrativa de Cristo. Mas com isso, o que eu quero enfatizar é o seguinte: o cristianismo, ele não prescinde, ele não descarta o caminho da cruz e do sofrimento. Pelo contrário, não que ele não fale do destino, que seja o reino de Deus, a ressurreição, é claro que ele diz, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que o caminho para chegar lá é o caminho necessário para todos nós. A mensagem de Cristo, ela não fala apenas do céu, da ressurreição. A mensagem de Cristo enfatiza o caminho da cruz e do sofrimento. A encarnação significa isso. A solidariedade no caminho de sofrimento, de cruz e de morte. Porque a ressurreição acontece, mas para que o Filho do Homem seja glorificado, o que ele tem que ser? Elevado na cruz, conforme a teologia de João. Então é nesse sentido que eu estou dizendo, né? Ou seja, se ele vai falar de Jesus, ele não vai falar de Jesus como o superpoderoso que está lá no céu e ponto final. Não. Ele vai falar do Cristo, que é o princípio da criação de todas as coisas, mas se torna servo sofredor, mas que se realiza, digamos assim, para a nossa salvação, trilhando o caminho de sangue e cruz. E é por meio de sangue e cruz que ele reconcilia o mundo consigo, com Deus. Servo sofredor. Exato. Então o cristianismo é a mensagem dos profetas. É a mensagem que não fica parada no monte com Moisés e Elias, ou com os serafins cantando Santo, Santo no reino celestial, alienando-se da realidade. Pelo contrário, essas experiências levam o cristianismo, o cristão, digamos assim, a trilhar o caminho de todo ser humano, que é o caminho dos medos, dos sofrimentos, dos desesperos, da morte, da cruz, porque esse é o caminho para a ressurreição. O caminho da cruz de Cristo é o caminho da nossa reconciliação com Deus, né? Então é o caminho profético. O Isaías, Deus fala para ele, aqui está muito bom, o céu, está tudo legal, o serafim aqui no templo, mas não é aqui o teu lugar. O teu lugar é lá, no meio desse povo aí, cabeçudo, e você vai ter, olha, tem muita dor de cabeça com ele. Mas é a sina do profeta. E aí, nesse sentido, falando com a liderança. Sim. Porque o povo mais humilde, ele é mais acessível, ele é mais receptivo com a mensagem do profeta. Já está tomando a chicotada de noite, né? O humilde está apanhando. Sim. Da vida, né? Uhum. A vida está batendo nele.
Os gnósticos eram diferentes. Os gnósticos diriam, toda a narrativa gnóstica, ela tende a começar no celestial, dizer, nós viemos de lá. Nós passamos por essa vida de sofrimento, mas nós vamos voltar para a realidade celestial de tal maneira que a minha ênfase é o conhecimento desse mundo celestial, mundo espiritual. Né? O cristianismo aqui expresso em Colossenses, no qual eu vejo uma similaridade com essa questão do profetismo, né? Aí temos a experiência do celestial, mas essa experiência está encarnada nessa vida. Né? Ela não prescinde, ela não exclui a realidade do sofrimento e da cruz. Porque o próprio Filho de Deus trilhou o caminho do sofrimento e da cruz. Né? Só que não acaba na cruz. Né? Acaba na ressurreição. Ou não acaba. Continua. Não, sim, acaba no sentido, a narrativa sim. Termina ali na ressurreição e não na cruz. Não sei se eu estou claro. Sim. Essa questão do Isaías ficou claro aqui? Sim. Então, mais alguma questão, observação? Para mim, a observação é que a diferença de Deus, que Deus tem com o humano, não é no povo, não é no pobre, é no que comanda. No sacerdote, no rei, né? Com essa gente que tem diferença. O povo é tipo assim, o povo é pau mandado. Né? O pastor Luiz falou, vai condenar os católicos? Não, eu acho que o Papa tem culpa. Mas os católicos estão seguindo, né? Mas depende, né? Às vezes também são apenas pontos de vista, né? Mas estou fazendo a diferença que Deus tem com o ser humano é com a liderança. Eu acho Quem que está encaminhando o povo? a grande cobrança é A cobrança. A cobrança é isso. Não que as pessoas não tenham culpa, acho que todo ser humano, seja rico, seja pobre, dentro de seus limites, né, ou da sua liberdade infinita, como diz Tillich, ele vai escolher, ele vai optar, fazer opções. Não quer dizer também que o pobre seja sempre o puro bonzinho. Né? Não, até porque no lar dele, ele é o líder. Ele tem um papel de cumprir a liderança. Eu cumpro a liderança na minha casa. Eu sou pobre, mas dentro da minha casa eu cumpro um papel de liderança. E aí? O Michel... A responsabilidade existe. Foucault tem um texto interessante, Microfísica do Poder. Vários textos. Bem interessante nesse sentido, né? Que nós falamos muito do macro-poder, né? Ou seja, aqueles que dominam e aqueles que são dominados. O Lula é um ladrão, mas eu pago pro policial ali na esquina. Mas o que me veio à mente, né, só para a gente completar o raciocínio aqui, no sítio da igreja, da nossa igreja lá, o primeiro caseiro, o nome dele era Alcides. Ele tinha uma família grande. E aquele homem era, assim, pelo menos a visão, às vezes quando eu conversava com ele, ele era uma pessoa tão simples e ao mesmo tempo tão temente a Deus, e ele tinha uma visão de um catolicismo cultural, vamos dizer assim. Né? Ele não tinha uma noção de teologia, ele tinha uma noção daquilo que ele aprendeu. Ele não tinha condições de pegar um texto desse e ler e interpretar, né? Porque ele não teve instrução, ele é um homem do campo. Né? Então, assim, eu olho Deus olhando para uma pessoa dessa, e todas as vezes que ele falava em Deus, ele tirava o chapéu. Não, porque o nosso Deus, ele tirava o chapéu.
Nosso Senhor. Agora, como ele aprendeu, né, quem é Deus e em relação até a ordem de Jesus examinar as Escrituras, ele não tinha essa noção. Né? Ele tinha fé, ele tinha um respeito. Né? Então Deus jamais vai cobrar dele que um dia ele se dobrou diante de uma imagem. Pelo menos eu penso assim, posso estar errado, né, como você sempre diz, né? Mas Deus não vai cobrar dele se ele está... Porque A devoção dele, né, se de repente ele se dobrou diante de uma imagem, né, porque ele aprendeu não que ela seja Deus, mas que ela pode interceder por ele. Certo? Nessa área. Nós estamos falando de povo e de liderança, né, como ele falou. O Papa teria que explicar isso. Só que não é conveniente. Né? Depois de Não, eles até explicam, né? A teologia católica tem suas explicações. Sim. Não é adoração, é veneração, é respeito pelo significado daquilo. Uhum. Né? Exato. Mas e na cabeça dele do homem do campo, né? Ele não tem essa, eu imagino que ele não tem essa separação. Mas às vezes eu me pergunto se o povo de nossas igrejas Também está completamente esclarecido sobre a teologia. Sobre Não. Né? Tá. É a mesma linha. Sabe por que eu digo isso? Eu vou te dar um exemplo simples. No final do culto, queridos, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelo Brasil, vamos orar. Né? E tem a oração, tem tudo. Aí no final do culto vem a pessoa e diz, pastor, ora por mim. Nós não oramos. Oramos aqui, uns pelos outros. Mas tem que passar a toalhinha. Mas eu tenho que pôr a mão. Tem que passar a toalhinha. Ou tem que pôr o óleo. Isso aí até vai para uma linha de idolatria, né? Entra um pouquinho. Mas não entra no hábito também? Porque desde criança eu vejo isso. E a questão, exato. Faz a oração geral e depois faz aquela fila lá no final. Eu só sempre diz o seguinte, pastor Carlos, você é culpado dessa história. Não, mas o que é interessante é que você falou que na minha casa eu sou... O sacerdote. Na minha casa eu sou a patroa, às vezes é a patroa que manda, a gente se separa. Mas Realmente é. A minha mãe foi doutrinada pela do Valdomiro. O Valdomiro sentava do lado dela na cadeira. Entendeu? Pergunta se ela sabe alguma coisa da Bíblia. Ela fala, ai filha, ela pega e manda eu ler. Eu falo, mãe, eu vou tentar. Ah, mas você sabe muito mais que a mãe. Porque ela não confia, ela fala, não, você sempre está estudando, tudo, explica pra mãe aqui. Legal. Eu falo, mas... E ela sentava do lado do Tem a figura do homem santo, né? Do homem ungido. Porque ele não é, ele que abriu a igreja, porque ele era, acho que da Universal, Da Universal, né? né? Rachou, não foi? Mas a questão da microfísica do poder, existem aqueles quadros de humor em que o general dá bronca no capitão, o capitão dá bronca no cabo, o cabo dá bronca no soldado, o soldado não pode dar bronca em ninguém. É mais ou menos isso. Na sociedade, a disputa, a luta ou a participação no poder acontece em vários graus. Então, ao mesmo tempo em que alguém é oprimido por um, pode estar oprimindo o outro. Né? O homem pode ser um oprimido na sociedade lá no trabalho dele, por exemplo. Ou porque ele é explorado, alguma coisa, mas quem sabe na casa dele, ele passa na mulher, seja um tirano em casa. Então, quer dizer, essa questão do poder se distribui em vários níveis na sociedade. Então, nesse sentido, também é interessante nós olharmos os profetas. Né? E pensar, não, eu posso estar sendo o oprimido de um lado, mas posso estar oprimindo do outro. A parábola de Jesus lá do rei que perdoa a dívida Sim. de um senhor, e ele vai e pega o escravo e fala, você tem que me pagar, cara. Você tá me devendo. Exatamente. Você tá me devendo, O Milton fala muito dessa questão do social, porque ele era da teologia da libertação. Né?
Só que a teologia da libertação é importante. Eu acho que ela tem o seu lugar na reflexão teológica, mas não podemos reduzir tudo à teologia. Isso, a luta de classe. A luta de classes. É que nem tem também o movimento integral, né? Missão integral. Missão integral. Também, que tenta ter esse conceito Eu estudei na pós-graduação com o Ariovaldo Ramos. Ele é petista partidário. Petista roxo. E aí ele deu uma aula, numa pós-graduação, querendo convencer o povo de que ele não era comunista. Que ele é cristão. Que ele está olhando para a Bíblia. Eu falei, tá bom. Eu penso que ele seja bem marxista. Né? Marxista ao extremo. Então, mas é isso. Então hoje foi mais uma introdução aos textos de Isaías. Né? Nós vamos começar o capítulo 7 na semana que vem. Certo? É isso. Thank you very much. Vou